Olá, tudo bem com vocês? Estamos aqui com um programa no meu canal do YouTube, Bate-Papo Educativo. Hoje estou com o professor Paulo Zacari, ele que é especialista em jogos, né? Ensino através de jogos. E nós vamos bater um papo hoje, aprender um pouco mais sobre esse assunto. E nós vamos aqui agradecer o meu canal que fala aqui, sou o professor J. Nato. Se você que está chegando agora, se inscreva no nosso canal, dá esse apoio aí também. Lembra também do canal do professor Zacari, que ele vai apresentar daqui a pouco, vai falar tudo o que ele tem feito, tudo bem? E eu quero agradecer aqui ao Zacari por ter aceitado o meu convite, com muita dificuldades, né? Tentamos semana passada com a live, não conseguimos, mas hoje, pelo menos, nós vamos conseguir. O vídeo não está sendo em live, está sendo um vídeo normal, gravado de forma remota, mas graças a Deus está saindo agora. Muito obrigado, professor, por ter aceitado o convite aí. Valeu, meu querido. Uma boa noite. Até esqueci de falar, é Zacari. Zacari. Ah, Isso. sim, sim. Muito obrigado aí pelo convite, com certeza, né? A gente teve esses probleminhas técnicos aí, mas é bom que agora a gente já vai conseguir fazer aí direitinho, trocar essa ideia com mais calma. Vai ser bacana, então. Bom, então acho que eu vou começar, né? Como você já deu essa deixa aí dessa parte sobre essa fala dos jogos, eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês, falar um pouquinho sobre essa iniciativa, né? Eu sou um graduando da área de pedagogia e já trabalho com jogos há alguns anos. Deixa eu só puxar aqui, peraí. Deixa eu ver aqui a tela. Eu vou tentar compartilhar por aqui essa. Ah, perfeito, acho que foi aqui. Ele está compartilhando a tela do WhatsApp, né? Deixa eu puxar aqui, peraí. Pronto. Então, essa iniciativa que eu tenho na área de jogos, né, eu já trabalho mesmo antes da graduação, pesquisando um pouco sobre esse impacto dos jogos na educação. Eu trabalhava em ambientes não formais, né, minha primeira experiência em educação foi na área do ensino de informática para jovens, e aí eu estava buscando algum tipo de iniciativa que ajudasse a desenvolver, né, o engajamento, uma maior participação. E, geralmente a gente tem, né, os jovens aí hiperconectados, com uma atenção curta, né, então você sempre precisa ter alguma coisa para conseguir agregar e desenvolver, né, e aí nessa época eu encontrei essa área de jogos, que eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Atualmente eu tenho essa iniciativa chamada Raízes Digitais, que eu montei mais ou menos em 2018, e ela fala sobre essa questão da facilitação da aprendizagem através de jogos e tecnologia, né? Na verdade, essa iniciativa ela foi meio que um compilado de várias ações que eu já fazia, né? Comecei um pouco com essa área, assim, quando eu entrei na informática, né? Na verdade, até um trabalho mais voltado para a terceira idade, e aí gradualmente eu fui entrando com esse trabalho mais voltado para a vida escolar. E aí, após isso, entrando um pouquinho com ensino universitário, educação corporativa, né? Então, dentro dessas iniciativas, eu preferi, ao invés de elencar apenas uma dessas áreas para atuar, eu fui avaliando quais eram as conexões que haviam entre elas. Então, por exemplo, para a área de educação corporativa, né, que trata de serious games, ou jogos sérios, formação de professores e ensino universitário, eu trabalho através com componentes baseados em andragogia, né, que é a questão de aprendizagem para adultos, buscando trabalhar essa questão da motivação, do interesse. E aí, atualmente, eu estou focando para a parte de educação do ensino fundamental 2, do 6º ao 9º ano, com algumas iniciativas também na área de jogos. E aí, por último, eu também tenho essa iniciativa que é de consultoria em tecnologia educacional, né? Muitos professores, às vezes, que a gente sabe que tem alguma dificuldade com tecnologia ou para implementar algum tipo de tecnologia, e aí passando também alguns insights em relação a isso. Mas, basicamente, é isso. Depois o professor vai deixar aí, né, esse link direitinho para vocês terem acesso ao site. Eu vou falar um pouquinho aqui, vou puxar uma apresentação. Professor, você quer colocar alguma coisa ou perguntar alguma coisa aqui até o momento? Na verdade, eu quero falar aqui que os links vão estar na descrição abaixo desse vídeo. Você vai poder acessar o site do professor, tá? Bem como também seu canal, todas as suas redes sociais. Tudo bem?
Ah, sim, vou esperar você terminar de falar, depois eu vou fazer as perguntas. Excelente. Maravilha. Então, assim, eu separei aqui, né, uma apresentação que eu tinha para falar um pouquinho sobre essa questão, algo meio introdutório, assim, né, em relação à aprendizagem baseada em jogos e gamificação. Você está vendo a minha tela direitinho aí, né, professor? Só para Sim, estou vendo. Está vendo a tela dessa apresentação. Maravilha. Então, uma primeira coisa que é importante, uma distinção que é importante se fazer quando se começa a trabalhar com jogos na educação é a diferença entre aprendizagem baseada em jogos e gamificação. Quando a gente fala em aprendizagem baseada em jogos, ela também é conhecida por GBL, ou Game Based Learning, né? E aí a gente está falando sobre iniciativas, eu vou colocar aqui, né? Vou fazer essa leiturazinha desse conceito e vou falar um pouquinho sobre ela. É uma abordagem de aprendizagem inovadora, baseada na utilização de jogos digitais ou analógicos. Quando a gente está falando de jogos analógicos, são board games, né? Jogos de tabuleiro, jogos de cartas, jogos que não envolvem o componente digital, para o desenvolvimento de competências técnicas ou comportamentais, né? Então aqui a gente pode estar falando, na verdade, não apenas de você jogar alguma coisa para você aprender. A gente pode estar falando, por exemplo, sobre você construir um jogo, sobre você pegar algum momento histórico de um jogo e falar sobre ele, pegar algum componente técnico. Então, assim, existem muitas formas de você trabalhar quando você está falando sobre o GBL, né? E enquanto a gamificação, na verdade, ela já trabalha de uma forma um pouco mais pontual, quando você retira alguns componentes de jogos e coloca eles em um contexto para além do jogo. Por exemplo, se eu pego ali um quiz, né? Estou fazendo um quiz com alguns alunos, alguns participantes, aí eu coloco aquele componente de tempo para gerar um pouco de tensão, um pouco de emoção, isso mantém, né, a concentração das pessoas, então eu estou utilizando algumas coisas de gamificação. Então, resumidamente, a diferença entre um e outro é que no Game-Based Learning você tem um range, né? Você tem um alcance mais abrangente, você pode trabalhar de diversas formas, enquanto a gamificação se utiliza de diversas técnicas, mas ainda assim são coisas que você pode traçar diversos paralelos, né? Então, aí é uma pergunta, né? Como funciona? Por que a gente utiliza técnicas baseadas em jogos, né? Porque, no geral, as pessoas muitas vezes pensam no jogo como uma coisa simplesmente pontual para você fazer aquela, digamos assim, né, uma brincadeira, uma intervenção, uma coisa mais leve, mas os jogos eles têm, né, muitos fatores que tornam eles atraentes para o uso. A primeira questão é tirar a ansiedade da aprendizagem. Quando você tem ali um objetivo, você consegue construir isso de uma forma descontraída, você consegue reduzir muita coisa da ansiedade, né? Por exemplo, atualmente, para trazer um exemplo aí de algo que eu venho implementando, para aquela parte de ensino fundamental 2, né? 6º ou 9º ano. Eu estou trabalhando com ensino de matemática através de jogos narrativos. Então, a matemática para o 6º ou 9º ano, você do 5º para o 6º ano do ensino fundamental, né, a maioria dos professores já vai saber disso, né, já tem esse conhecimento prático, você passa de um formato educacional em que você tem professores com um conhecimento geral, né, que vão estar ali ensinando algumas disciplinas de matemática, de língua portuguesa, entre outros, e você passa para professores especialistas, né? Você tem ali uma quantidade maior de disciplinas, então você já vem com história, geografia, arte, né? Então, assim, o número, a forma como o aluno compreende a aprendizagem já dá uma boa alteração, né? E fora que é uma idade também que estão acontecendo muitas mudanças, né? Ou seja, esse período do ensino fundamental 1 para o ensino fundamental 2 é algo que acompanha um certo nível, né, de tensão, de apreensão, né, pelas questões de conteúdo, questões de autoestima, muitas outras coisas que são envolvidas para além da matemática em si, né? Então, o fato de você ter ali um universo de jogo ajuda a tirar essa ansiedade. Segundo, que ele estabelece, né, objetivos claros. Isso é uma coisa importante. Quando você está jogando, você sabe o que você precisa fazer, né? Em geral, para você vencer uma fase, você precisa derrotar um boss, ou você precisa alcançar um determinado objetivo, coletar um determinado número de itens, né? Os objetivos são claros, límpidos no jogo. Então, quando você consegue traçar
esse paralelo de pegar o que existe dentro do universo do jogo para o ambiente de aprendizagem, você aumenta esse engajamento dos participantes. Outra coisa que é legal também é porque você desenvolve através da repetição, né? As pessoas podem sempre estar jogando, repetindo o jogo, sem que o processo se torne exaustivo. Eu lembro de uma aplicação que eu dei para o ensino universitário, né? Era para uma aula de marketing, inclusive. E aí os alunos, depois de terem jogado, né, e aprendido aquele conteúdo, eles já queriam saber se eles poderiam imprimir, levar para casa para jogar novamente, ou seja, você tem aquele fator que as pessoas podem replicar aquilo sem ficar com uma coisa exaustiva, né? Você torna aquilo uma coisa lúdica. E eles estabelecem dinâmicas que ampliam a fluidez, né, das ações estabelecidas. Às vezes uma sequência de processos que é repetida um determinado número de vezes, né? Você ajuda com que as pessoas dinamizem isso, memorizem com mais facilidade. E, por último, você gera dados também que podem ser posteriormente analisados. Às vezes, as escolhas, né, que você vai tomando dentro do jogo, os elementos que você vai selecionando, a sua estratégia, né, a maneira como você interage com o conhecimento, o jogo ele acaba sendo um sistema que permite essa releitura, né? Então, por exemplo, se num determinado momento, dando mais uma vez esse exemplo, né, da matemática que eu falei, e aí eu estou ali jogando com um aluno e aí ele está tem ali alguma dificuldade na parte de operações com números naturais, né, que é uma coisa que acontece muito. Às vezes um aluno de 8º ano que vai estar com conhecimento, com dificuldades que são do 6º, alunos do 6º com dificuldades do 4º, então você consegue, através disso, detectar aonde está o problema, e aí você consegue trazer uma solução. Eu coloquei isso daqui como uma referência, né, para comentar. Foi uma das primeiras fontes, assim, de onde eu, dentro dessa pesquisa, né, eu vi que eu disse que eu comecei a fazer em relação ao trabalho com os alunos e buscando um referencial, né, de onde eu poderia começar a trabalhar com essa parte de jogos. E aí eu encontrei essa escola, Quest to Learn, que é uma escola que fica em Nova York, e eles têm, assim, um currículo totalmente voltado para o GBL, né? Então, assim, todas as avaliações, as dinâmicas de aula são feitas através de jogos, e você tem uma parceria muito interessante, que é um pouco da forma como eu trabalho. E você tem um game designer que trabalha em parceria com o professor. Então, ele vai analisando quais são as dificuldades que os alunos têm, e ele desenvolve jogos que ajudam a alavancar esse ponto de aprendizagem, né? Então, muitas das vezes você vai ter uma série de alunos ali que estão... Esse jogo, por exemplo, ele trabalha com questões de operações com números negativos, né? Então, uma vez que é avaliado que isso é uma dificuldade de vários alunos, eles fazem um jogo que ajuda as pessoas a passarem por aquele estágio mais rápido, né? Então, você consegue também otimizar ali recursos e facilitar bastante o trabalho do professor. Aqui é um pouquinho, né, um trabalho que eles fazem também, com projeções interativas, enfim, essa parte também do uso da tecnologia. Você tem uma quantidade de recursos muito grande, né, para ser explorado. Então, é sempre bacana compartilhar isso, né, para que as pessoas vão acessando esse leque, esse hall de recursos. Aqui eu coloquei um framework, porque uma coisa que é interessante comentar também é o seguinte: a área de jogos, ela é uma área, assim, que você tem estudiosos, na verdade, de diversas áreas. Então, você pode ter alguém que é da área de psicologia, estudando, alguém que é da área de pedagogia, alguém que é da área de negócios, administração, né? Então, por exemplo, esse cara é o Werbach, né? Ele traz esse 6Ds, né? Que são um design framework que, na verdade, ele utiliza para a área de negócios. Eu acabei fazendo só uma simplificaçãozinha aqui, porque é algo, por exemplo, que eu consigo traçar um paralelo com qualquer área de ensino, né? Primeira questão é você definir os objetivos que você deseja alcançar com o jogo, né? Não ficar aquela... Vou dar até um exemplo assim, prático disso, né? Às vezes um professor pode imaginar que é só você implementar um jogo na sua área de conhecimento e você vai estar tendo um sucesso instantâneo, né? Aí uma vez uma professora estava comentando comigo, ela não tinha muita experiência na área de jogos e ela queria dinamizar um pouco a aula com os alunos. Então ela pegou o conteúdo dela e fez uma versão de jogo baseada no War. Você já jogou o War, professor? Não. Só jogava Master League. Master League, PlayStation. Não, e tem jogo de cartas logo no início, lá no seu... Vou colocar minha imagem aqui, o pessoal tá vendo. Logo no início, eu jogava muito joguinho de carta, Yu-Gi-Oh!, que também tem um tipo de raciocínio lógico.
Aí no início do seu blog, logo de cara tem lá algo voltado com cards e depois a gente conversa sobre isso. Eu não quero. Maravilha. Tô gostando de ouvir. Eu penso que também o internauta está gostando de ouvir, então não vou incomodá-lo agora, não. Vai, não, beleza. Vou avançar um pouquinho e a gente troca mais ideia. Mas o ponto que você colocou é interessante mesmo. Tem alguns game designers que trabalham muito com essa perspectiva dos jogos de cartas, né? E de como os jogos de carta podem ser customizados para várias áreas. Mas aí, para pegar esse ponto, né? Eu estava nesse exemplo da história da professora. Então, ela resolveu usar um modelo baseado no War, né? Para quem não conhece, é um jogo competitivo em que você precisa dominar uma quantidade de territórios e competir com os outros jogadores. E aí, o que aconteceu? Em dado momento do jogo, as pessoas se esqueceram completamente do conteúdo e focaram na disputa entre si, né? Ou seja, era um jogo que tinha um caráter mais competitivo ao invés de colaborativo. Então, assim, para você, antes de começar a utilizar um jogo, você tem que entender o que você está buscando, né? E aí a gente já entra nessa sequência, que é desenhar os comportamentos-alvo, né? No geral, você está trabalhando ali com essa questão de jogos porque você deseja alcançar um resultado, deseja que as pessoas desenvolvam algum tipo de competência técnica, né? Existem jogos voltados para o trabalho em equipe, jogos voltados para comunicação, jogos voltados para estratégia, raciocínio lógico. Então, assim, fazer esse desenho ajuda, né, você a direcionar e conseguir melhores resultados. Outra coisa que é importante também é descrever os jogadores, né? Avaliar, por exemplo, antes de você fazer um jogo, a gente vai falar um pouquinho disso, você pode definir mais ou menos qual é o perfil dos seus jogadores e como eles interagem com o jogo. Definir loops de atividade, né, que são... a gente tem um pontinho também para falar mais sobre isso, vamos ver se dá tempo, né? Mas são tipo pontos cruciais do jogo que você quer que a pessoa domine, né? Então você vai chegar ali, por exemplo, ele vai entrar, adquirir um determinado conjunto de competências, botar elas em prática e depois avaliar, ter um feedback para avaliar o resultado, né? Isso é chamado assim jogo de core loop, né? São pequenos loops que você vai fazendo no jogo e que ajudam você a digamos assim, demarcar pontos essenciais dentro do seu jogo. Outro ponto interessante que ele coloca é não esquecer a diversão, né? Porque também um jogo ele tem que ser divertido. O jogo você espera que as pessoas vão aderir a ele de maneira voluntária, então manter a dinâmica ali, né, entre as pessoas de uma forma lúdica é interessante e dispor das ferramentas adequadas, né? Se você estiver trabalhando ali de acordo com a sua estratégia, com um jogo de cartas ou com a tecnologia, enfim, ter tudo isso daí bem montadinho e bem elaborado. Aqui eu coloco, até estou fazendo um comparativo de um linkzinho, né, que no geral eu costumo abrir, depois eu posso deixar esse link também para vocês verem aí na página do professor, mas essa semelhança, né, que tem nessa época o Skinner, né, que ele era um psicólogo que utilizava-se muito, né, os conhecimentos que ele trouxe dentro da área de educação foram muito explorados durante um tempo. Ele tinha esse dispositivo que era chamado de máquina de pensar, né? Ele deu essa origem aí à corrente de pensamento behaviorista. Então, você tem ali dentro da máquina de pensar uma pequena máquina estruturada, que ela vai te dando todas as respostas, né? E o aluno vai respondendo e vendo se ele está certo ou se ele está errado. Isso é até muito interessante para muitas das coisas que foram utilizadas posteriormente em educação. Mas o ponto que eu faço um paralelo para isso dentro dos jogos é porque, às vezes, a gente busca o jogo para trabalhar com um resultado muito final, né? Vou da mesma forma que eu disse que você precisa desenhar os comportamentos que você deseja alcançar, também é importante gerar um espaço para reflexão, né? Porque senão fica aquela coisa muito limitada de respostas certas e erradas e você não estimula o pensamento crítico dos jogadores. Então, isso é um linkzinho legal depois para vocês conhecerem. Aqui eu faço, né? Coloco alguma... eu acho que a minha câmera tá pegando aqui... Tá em cima? Quando sai gravando, ele fica do lado. Então, perfeito, beleza. Senão, de qualquer forma, eu vou dar uma lidinha aqui, que são só alguns exemplos de gêneros de jogos em si, né? Que a gente tem aí. Ação, aventura, luta, tiro ou shooter, né? RPG, que é o Role Playing Game, ou jogos de interpretação. Jogos de construção e gerenciamento. Jogos que replicam aspectos da vida virtual, né? Você cria um segundo personagem, como Second Life. Isso, avatares, onde você vivencia, jogos de música e ritmo, jogos mais casuais, que são esses jogos de celular, jogos de esporte, simulação de veículos. Isso é só para dar uma ideia, né, de quanto você tem aí, na verdade, diversos tipos de jogos com os quais você pode trabalhar, né? Esses são alguns tipos de modelo que, no geral, são aplicados mais para a parte de jogos digitais.
Deixa eu dar uma olhadinha como é que tá o nosso tempo aqui. Tá bom, dá pra gente mais um pouquinho. Então, aí uma coisa que é interessante, né, um ponto teórico, assim, que eu acho que eu vou tentar dar uma amarrada por aqui, que já dá uma exemplificada prática, né, para a parte de você começar, para o professor que quer começar a pensar em construir jogos ou em aplicar jogos, seria esse modelo MDA, né, de um autor chamado Marc Leblanc. O que seria exatamente esse MDA? MDA significa Mechanics, Dynamics and Aesthetics, ou seja, dinâmicas, mecânicas e estéticas. Quando a gente fala em estética, em geral, a gente pensa em alguma coisa relacionada a beleza, obras de arte, uma coisa bonita, mas, na verdade, o que ele chama de estéticas são comportamentos ou emoções que você pode despertar através dos jogos, né? Então, algumas delas que ele coloca, ele diz que não são todas, né? Mas isso são tipo um parâmetro geral que ele coloca, são a emoção da sensação, ou seja, um jogo que desperta prazer aos sentidos, às vezes um jogo digital que ele é muito bem feito, ou um jogo de tabuleiro que ele tem miniaturas super bonitas, ou cartas, né, que sejam chamativas, então isso ajuda, né, nessa sensação de maior participação desse deleite, né, visual. O segundo é a fantasia, o jogo como um faz de conta, onde você pode interpretar papéis de personagens, seja ele um jogo, né, com uma história onde os personagens se veem, como o professor Jadson falou, né, com um avatar, ou algum jogo de realidade virtual, ou mesmo um jogo, né, de narrativo que seja digital. Então você tem a fantasia como um faz de conta, você veste o papel de um outro personagem, e isso ajuda você, né, a ter alguns insights em relação à alteridade, vivenciar como um outro personagem. Então, no geral, por exemplo, tem pesquisas que falam isso, né, que pessoas que são muito introvertidas, aí tem uma tendência de jogar com personagens mais dinâmicos ou mais arrojados, para se ver, né, de uma forma diferente. Aí a gente tem também o terceiro, que é a narrativa, ou o jogo como um drama, né, coisas ali que ajudam porque eu tenho trabalhado muito com esses tipos de jogos atualmente. Vou até mostrar aqui só para aproveitar e fazer esse ganchozinho. Esse aqui é um dos cartazinhos do flyerzinho, né, que eu estou fazendo em relação a aventuras digitais, os mestres da matemática. Então, o reforço escolar através de jogos narrativos. O aluno assume o papel de protagonista nessa aventura. Ele vai precisar reconhecer suas habilidades para vencer as dificuldades na aprendizagem da matemática através de um jogo narrativo com inúmeros desafios, né? E aí, da mesma forma que eu tenho esse de matemática, tem um outro voltado para a língua portuguesa. Eu estou montando assim, né? É recente esse trabalho, mas já é baseado em um trabalho anterior que eu fazia com a parte de pensamento computacional e programação, e aí eu fui esticando um pouquinho isso para trabalhar com a BNCC, né, e jogos mais voltados para o ambiente escolar. Então, com isso, você tem essa narrativa que ajuda o participante a enxergar as coisas de um outro ângulo, de uma forma mais imersiva, e ele precisa vencer determinados desafios, né? Enquanto as habilidades dele dentro da narrativa vão aumentando, os conhecimentos dele também vão aumentando. E aí até se soma com esse próximo estética, que seria o desafio, né? O jogo como um percurso de obstáculos, você resolvendo um desafio após o outro e chegando a um resultado final. Companheirismo também é uma coisa muito importante, você trabalhar junto com o seu amigo, complementando, né? É tipo um trabalho de time que você tem nos jogos, e isso é muito possível você fazer um paralelo para a vida real. Às vezes as pessoas têm habilidades diferentes e olhares diferentes que somados vão conseguir chegar a um resultado melhor do que se as pessoas estivessem tentando individualmente. Exploração, que é o jogo como um território inexplorado, conforme você vai também, né, avançando, descobrindo coisas. A gente pode pensar nesse território de exploração como um cenário digital de um jogo, como um cenário, né, fictício dentro de uma narrativa. Também pode pensar, por exemplo, né, no meu caso, eu faço um cenário para cada área de conhecimento que as pessoas vão desenvolver. Então, por exemplo, dentro da matemática eu tenho um cenário para trabalhar com frações e equações, e aí eu vou criando outros em que elas vão associando, né, esses espaços a um determinado conjunto de conhecimentos. Esse é um exemplo, né, de uma forma que eu trabalho, mas isso pode ser utilizado de inúmeras formas. E aí a gente tem o jogo como expressão, né, que é o jogo como autodescoberta, que são aqueles jogos em que você cria, constrói, elabora. Por exemplo, The Sims, né, jogos de construção. Eu jogo um jogo atualmente de celular, né, que é o Clash of Clans, que você tem isso também, de você construir a sua própria vila, construir o seu próprio espaço, e aí você vai se identificando com esse jogo. E por último, um jogo de submissão, a estética de submissão, que é o jogo como um passatempo.
esses jogos que você tem que são jogos de celular, jogos rápidos, né, dinâmicos, mas que eles também... Minigame, exatamente, aqueles joguinhos ali, tipo um Candy Crush, né, um Farmville, que você, na verdade, pode utilizar também de forma, né, interessante, não só como aquela questão de um jogo de passatempo, né, mas essa perspectiva curta desses jogos podem ser adaptadas para ideias, por exemplo, voltadas para o microlearning, né, que também é uma tendência de educação, de você ir aprendendo e acessando o conhecimento em pequenos blocos, né, em pequenas drops assim, por cada momento. Então, isso é um pouquinho, né, professor? Só dando assim, o problema de você pegar uma pessoa que fala sobre jogos, quando ela começa, depois ela não vai mais parar, né? Isso é bom para quem gosta de assistir, vai. Empolga a gente. Mas é isso. Então, eu acho que para esse ponto, assim, né, que, como eu disse, não, aí aqui, né, acho que isso fecha também esse slidezinho, porque quando a gente está falando sobre o MDA, né, a gente está falando sobre o que vem do designer, ou seja, do game designer, e que afeta o jogador, né? Então, se a gente, desse lado aqui, esse A, né, é de aesthetics, em inglês se escreve aesthetics, em português seria estéticas, né? Isso está mais voltado ao que é despertado no jogador, né? Mas quem produz isso é o designer através das mecânicas de jogo. Aí, quando a gente fala sobre mecânicas de jogo, eu estou falando assim, né? Por exemplo, esse joguinho aí que tem no exemplo é o Super Mario. Qual é a mecânica do Super Mario? Excelente, né? Qual é a mecânica dele que a gente tem? Ele tá ali fazendo isso, né? Ele tá pulando. Desafio, não? Então, a estética, por exemplo, seria de desafio, exatamente. É um percurso de obstáculos que ele vai resolvendo. Agora, quando eu tô falando de mecânica, eu tô falando do que o personagem pula, né? Se ele tá pegando ali um item, que no caso ali a gente tá vendo, né? Que é o que a gente chama de power-up, ou seja, ele tá aumentando a capacidade dele. Né? Então a gente tem aí diversas mecânicas, a gente tem o tempo, né? A gente tem ali uma coleta de itens, todos são mecânicas que vão despertando essa determinada sensação de estética no final. Então aqui, né, por exemplo, a gente tem ele ali como um desafio, né? O Super Mario é um jogo de desafio, um jogo como um percurso de obstáculos. Muitas das vezes o jogo ele vai ter algum desses outros fatores também, mas em menor dose, né? Então, por exemplo, ele tem uma narrativa, mas o grande enfoque dele não é a narrativa, né? Ele é o quê? Um encanador que vai e salva uma princesa, é uma coisa ali que você tem, meio como pano de fundo, né? Você tem alguns aspectos de exploração, porque você está ali acessando algumas fases. Tem muito pouquinho de companheirismo, que você tem ali aquele Mario jogando com o Luigi, né? Você pode estar ali jogando com o seu amigo, cada um joga uma vez, enfim. E aí por aí vai. Então, essas análises, né? Tem pessoas também que vão detectar e visualizar os jogos de forma diferente. Né? E também pode levar para a vida da pessoa. Desculpa estar entrando assim. Não, mas pode estar levando para a vida da pessoa. O que é que a pessoa aprende no seu subconsciente em relação a esse jogo aí? Ao meu ver, eu não sou especialista, né? Mas assim, a minha interpretação de leigo é que vai mostrar para a criança que na vida nada é fácil. Você tem que se esforçar para conseguir suas coisas, para obter seus objetivos. E nem sempre vai conseguir, porque nem sempre você consegue passar de fase. Às vezes você tem uma expectativa de algo, isso aqui vai ser fácil, no final não é. Então pode ser alguma situação aí em relação. O Mario passa por isso mesmo, né? Às vezes ele chega ali, salvou a princesa e de repente ele vê uma mensagem, sua princesa não está nesse castelo, né? Então tem que lidar com a frustração, né? Uhum. Trabalha muito mesmo essas questões, resiliência, às vezes essa perseverança, né? E esse ponto que você trouxe, professor, ele é muito interessante e tem muitos estudiosos de jogos que trabalham exatamente com essa temática, né? Como eu posso pegar, por exemplo, quando a gente tem ali, né, um pai preocupado com o filho, você tem um filho que está ali jogando, se deixar ele joga o dia inteiro, né? Joga 10 horas por dia, imagina. E aí é de se pensar, né? Que ele está ali desenvolvendo uma habilidade, para que essa habilidade vai estar sendo útil, né? Para que isso vai estar servindo? Então tem muitos estudiosos de jogo que fazem essa reflexão sobre como você transportar essas habilidades, né, para algo que você está fazendo no mundo real, né, no mundo concreto. Então, isso com certeza é um ponto legal e existem inúmeras formas, né, da gente pensar isso daí em relação aos jogos. Bom, aí eu tenho aqui também, né, alguns perfis de jogadores, que é como eu disse, né, eu falei mais ou menos ali no início, que você tem, assim, uma das coisas que é importante você fazer também é analisar de que forma as pessoas que estão jogando o jogo que você está propondo
elas interagem com isso, né? Então, mas aí eu acho que de repente pode ser, né, professor, para a gente de repente deixar um tempinho aí, porque senão, como eu disse, a gente acaba alongando, eu deixo esse tópico dos perfis para um outro momento. Eu acho que isso aqui da estética já é bastante coisa para a gente ir trocando uma ideia aí. Né? Olha, nós já estamos aqui, olhando aqui nosso tempo de gravação, falta menos de 3 minutos, tá? Então, o que é que a gente vai fazer? Eu acho que o professor Zachary, acertei agora, você falou certo. O professor Zachary, tem alguma origem, Zachary? Origem o quê? Turca? Não, essa história do nome é engraçada, eu conto em uma outra ocasião. Não vai dar tempo não, que só falta menos de 2 minutos. Então, assim, eu fiz algumas anotações, futuramente a gente pode fazer uma outra live, onde a gente vai conversar mais, né? Dessa aqui você apresentou o seu trabalho, nós vamos colocar lá, também fazer alguns cortes, de repente a pessoa tem interesse em um dos tópicos que você falou, então na sua pesquisa do YouTube vai achar, você também pode publicar no seu canal, e você que está assistindo, que assistiu esse vídeo até aqui, eu quero pedir encarecidamente, nós vamos estar com os links aqui abaixo, o link do site do professor, o link do seu canal do YouTube. Além de se inscrever no meu canal, se inscreva no canal dele também, tudo bem? Você se inscrever no canal dele vai estar nos apoiando nesse trabalho educativo. Eu espero, vamos remarcar uma outra data para conversar mais. Eu acho que a gente tem muito a conversar em relação a isso aí, Super Mario, os cards, eu fiz umas anotações aqui, você foi falando das estéticas principais, eu fui lembrando de coisas aqui pra gente, só que o tempo não permite, então eu quero agradecer a você por ter participado aqui, tudo bem? Muito obrigado, Zachary. Valeu, querido, super obrigado aí pelo convite, numa próxima aí com certeza a gente estica um pouquinho, porque são temas super instigantes, também vou adorar esse segundo papo. Valeu, querido, muito obrigado. Falou, e muito obrigado por você ter assistido até o final, tchau, tchau, e até a próxima.